5 estratégias para você otimizar a programação da sua obra utilizando o caminho crítico. Seja através de gráfico de Gantt, seja através de linha de balanço, diagrama tempo-caminho, não importa. 5 estratégias para otimizar o teu cronograma com olho, com foco a partir do caminho crítico. E como você sabe, o caminho crítico é uma ferramenta indispensável. Por quê? Porque com ele nós identificamos a sequência de serviços que vai determinar a conclusão da obra. Por isso, essa sequência de serviços é super prioritária e a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Mas quais são as estratégias que você pode usar? Primeiro, reduz a duração dos serviços críticos. Claro, né? Se essa é a sequência que determina o prazo da obra, se você conseguir analisar os serviços e encontrar formas de reduzir essas durações, ou algumas dessas durações, você vai conseguir antecipar o prazo da obra. Você vai conseguir, em eventualidade de problemas, retomar o prazo da obra. Portanto, fique atento à possibilidade de, por exemplo, acelerar a execução da obra. Execução através da aceleração de determinados serviços. De repente, você pode mudar o processo construtivo de determinado serviço, você pode adicionar mais máquinas em determinado serviço, você pode adicionar mais mão de obra em determinado serviço, ou trabalhar dividindo a frente, dividindo o espaço, dividindo a região de trabalho para colocar outras equipes. De repente, não quer dizer que você vai colocar mais equipamentos ou mais mão de obra no geral daquele serviço. Ou seja, imagine que você está pensando em trabalhar com um equipamento durante 10 dias. Se for interessante, inclusive financeiramente interessante, você pode trabalhar com 2 equipamentos durante 5 dias. Você está imaginando trabalhar com uma equipe, por exemplo, em um edifício, onde ela vai ter um prazo, uma duração estimada de 5 dias por laje, 5 dias por pavimento. Estou trabalhando só uma equipe. São 10 pavimentos, então vão ser 50 dias. Se eu colocar 2 equipes, cada pavimento continua com 5 dias. Mas agora, como eu tenho 2 equipes, eu posso fazer isso em 25 dias. Isso se for serviço do caminho crítico. Porque se não for, não adianta. Então, essa é uma forma, acelerar a execução do trabalho como um todo. Outra estratégia dentro do item 1 é simplificar processo. Você pode, de repente, mudar o processo construtivo, utilizando materiais, ferramentas, equipamentos, técnicas diferenciadas para encurtar o tempo. E aí entra a parte de tecnologias e processos inovadores, que pode ser que tenha surgido um novo equipamento, um novo material. Não é simplesmente trocar por algo que já existe, ou que já se tem o hábito, ou se já está pacificado o seu uso, mas algo realmente que está trazendo uma inovação. Agora, é claro que você precisa entender que deve empregar essas táticas dentro da estratégia de reduzir essa duração, mas na cadeia dos serviços críticos, na sequência dos serviços críticos. Do que adianta tu pegar um serviço ou um conjunto de serviços que não são críticos e tu acelerar? Nada. O que adianta tu pegar uma cadeia de serviços que não são críticos e de repente você começar a utilizar agora materiais ou ferramentas ou técnicas inovadoras? Nada. Não adianta. O prazo não vai resolver. Muito provavelmente para o custo vai aumentar. Então você tem que trabalhar isso sabendo o que é o caminho crítico, identificando o seu caminho crítico. Segunda estratégia, aumente a produtividade. De repente, as suas equipes elas podem ter uma produtividade melhor. Por exemplo, treinar operários, exercitar melhor o uso de equipamentos, melhorar a logística de suprimentos. Aonde você deve fazer isso? Primeiro, os serviços do caminho crítico. Atenção! Nós vamos fazer um programa de treinamento aqui com operários. Nós vamos treinar esses tipos de operários. Espera aí, esse pessoal está em trabalhos no caminho crítico pela nossa obra? Não, então peraí. Ok, treinar é bom, mas vamos treinar primeiro os que estão nos serviços críticos. Quais são os serviços críticos? São esses aqui. Quais são os operários que vão estar nele? Esses. São esses que nós vamos treinar. São esses que nós vamos, de repente, exercitar no uso de ferramentas técnicas novas. São esses que primeiro
nós vamos agilizar a logística de suprimento, entendeu? Sempre olhando para o caminho crítico. Elimine gargalos, elimine restrições. Então, eu vou fazer reuniões periódicas para a gente olhar à frente. Quais são os serviços que nós temos à frente? Joia. Vamos tentar identificar todos os tipos de gargalos que eles têm. Quais são os gargalos que nós vamos priorizar a gestão, que nós vamos sinalizar como fundamentais que devem ser resolvidos pela produção, pela engenharia, pelo suprimento, pela diretoria, pela segurança, pelo meio ambiente, pelo RH, são os que estiverem no caminho crítico. Então, eu preciso ter reuniões periódicas e revisões periódicas. De repente, a cada 15 dias, eu estou analisando 2 meses para frente. A cada 1 mês, eu estou analisando 3 meses para frente. A cada semana, eu estou analisando 4 semanas para frente. Identificando o que é feito, o que é crítico e o que não é crítico, e mapeando gargalos, restrições e riscos. Eu preciso fazer essas reuniões e eu preciso documentar isso. É importante que eu tenha toda uma ferramenta de comunicação, de documentação e uma ferramenta de simulação, como por exemplo usar um software como esse Project. E se a gente mudar isso aqui, se a gente mudar aquilo, e se isso diminuir um dia, se aquilo ali demorar um pouco mais ou um pouco menos, o que é que acontece? Ok? Então essa é a terceira estratégia, que é identificar os gargalos. A quarta estratégia é, obviamente, monitorar frequentemente o caminho crítico. Você precisa que a sua equipe acompanhe o que está acontecendo na obra e registre. Primeiro, atenção, sua equipe deve procurar fazer o que foi planejado para aquele período da obra, semana, quinzena ou mês. Essa é a primeira prioridade. Segunda prioridade, registrar o que está acontecendo. Eu preciso comparar. Foi o que nós fizemos que era para ter feito. Foi o que nós fizemos no caminho crítico que era para ter feito. Foi o que nós fizemos no caminho não crítico e o que era para ter feito. Atualizo a programação, o cronograma, a minha visão geral, seja em gráfico de Gantt, seja em linha de balanço. Faço as reuniões, lembra daquelas reuniões periódicas para a gente analisar? Eu vou analisar também o desempenho, né? E vou também precisar de softwares, o mesmo software que eu fiz para planejar, para simular, eu vou usar agora para analisar o desempenho, tá certo? Quinta estratégia, simule cenários alternativos. Eventualmente, você pode estar numa situação que vai fazer o seguinte: se a gente começar a atacar a nossa usina solar nesse sentido, nesse fluxo, por esse lado, se eu de repente começar a atacar a minha usina eólica nesse sentido, se eu começar a executar a minha estrada dessa forma, se eu for fazer a área comum do meu edifício ou os pavimentos tipo desta maneira, a fachada dessa maneira, eu preciso ter condição de simular rapidamente. Se eu botar mais equipes, menos equipes, então eu tenho que ver cenários alternativos. Se eu passar uma parte do trabalho para um terceirizado e ficar com outro, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente já fez. Eu estou com um empreendimento que eu tenho 2 torres, 3 torres. O que é que acontece se, por exemplo, o meu pessoal próprio fizer com a fachada de uma torre, contratar uma empresa para a segunda e uma empresa para a terceira? Será que vale a pena? É interessante? O que é que a gente ganha de prazo? O que é que a gente ganha de disputa entre essas equipes, né? De empresas diferentes, inclusive a nossa? Obviamente, eu preciso avaliar os riscos e os benefícios de cada simulação dessa, ok? Então, só relembrando, né? Vamos lá. 5 estratégias para você otimizar a sua programação utilizando o caminho crítico. Otimizar o prazo da sua obra utilizando o caminho crítico. Seja um prazo que você tem um cronograma em linha de balanço ou você tem uma programação através de gráfico de Gantt. Primeira estratégia, reduz a duração dos serviços críticos. Mapeie os serviços críticos e vê alternativas para reduzir essa duração. Às vezes, inclusive, sem custo adicional algum, como eu falei no exemplo de simplesmente colocar mais equipes. Eu não tenho mais horas homem de trabalho, né? Mas quantidade de trabalho, porque como eu encurtei o prazo, eu dobrei a quantidade de recursos, mas o volume de recursos é o mesmo. 2, aumente a produtividade. Treine, exercite, verifique alternativas de produção, de logística de produção no que é no caminho crítico. Identifique e elimine gargalos. 3. Então você precisa sempre estar olhando à frente, o que é que pode dar errado, quais são os riscos, quais são as incertezas, quais são as limitações, quais são as pendências. 4. Monitore frequentemente o caminho crítico, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. 5. Simule cenários alternativos.
Com isso, você vai ter a sua obra na mão, você vai conseguir enxergar o prazo, eliminar muito problema, saber onde priorizar e saber o que coordenar da sua equipe, equipe de terceiros, cliente. Então você vai ter com isso várias possibilidades, até como, por exemplo, fornecedores de projetos, né, de engenharia, fornecedores de equipamentos, fornecedores de materiais, que você vai saber sempre o que tem que priorizar e o que tem que organizar para ganhar tempo e reduzir seu prazo. Te vejo no próximo bate-papo. Grande abraço.